Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou pegar minhas anotações aqui. Oi, gente. Vou guardar um minutinho enquanto o Instagram, o Instagram avisa o pessoal um pouquinho. Vou guardar. Oi, Márcia. Tudo bem com você, linda? Ah, olha, a Karina já chegou. Que legal. Vai ser muito legal, gente. Ó, ela já convidou aqui, já vou chamar ela para participar conosco. Boa noite para quem está entrando. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, linda? Tudo bem, Pati? Tudo jóia. E aí, que bom que você aceitou, hein? Ai, fiquei muito feliz, viu? De poder Ah, ter esse você aqui. assunto aí, quanto mais a gente puder espalhar, né, melhor é para as pessoas. Com certeza, também penso assim. A Silvana entrou. Olha, pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando. O intuito de fazer essas lives é realmente levar um pouquinho de auxílio, conhecimento e dicas para contribuir, porque todo mundo está igual, né? Como E que você tá aí de organização, Pati, nessa quarentena? é aquela coisa, eu tô trabalhando, home office, mas tô. Ai, gente, eu tô com um problema aqui no meu suporte aqui. Aí. Eu tô home office mas com toda a rotina da casa normal, né? E Uhum. não fica normal, porque as crianças também estão em casa. É, E então, tem dia que sai conforme planejado, tem dia que não sai conforme planejado. Mas a gente vai tentando dar um jeito na rotina para se encaixar, né? Porque tem sim. coisas que não dá para deixar de fazer, né? E aí, você tá trabalhando normal ainda também, né? Eu tô home office também. Sim. É. Tô A gente home office. estamos aprendendo a desenvolver uma nova forma de trabalhar, de lidar com tudo. Tá tudo novo para todo mundo, né? E aí Na verdade, a que gente tá tendo que fazer as mesmas coisas de um outro jeito, porque igual você falou, agora tem criança em casa, então, né, como se reorganizar e tudo mais. então, e aí veio essa sugestão de poder passar um pouquinho de coisas de conhecimento para o pessoal que está em casa do mesmo jeito que eu, né? Do mesmo jeito que você. E Sim. coisas que podem nos ajudar mesmo, né, nessa fase, porque eu acredito que depois de tudo isso que nós estamos passando, nós não o pessoal fala assim, já li em rede social o pessoal falando, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Eu não sei se a gente volta ao normal. Eu não sei se aquilo que nós éramos antes disso tudo, nós continuaremos a ser depois que encerrar, que passar por tudo isso. Eu acredito que tudo vem para um construir de algo novo, né? E nós não Uhum. somos nem os mesmos do ano passado, né? Então, com uma mudança dessa, eu acredito que a gente tem muito para desenvolver aí. Sim. E fala um pouquinho de você pra gente, o pessoal não, né, nem todo mundo te conhece. Quem é a Karina? Nossa, é uma longa Como você história. se Apesar de eu formou? ter só 1,5 m, a minha história é muito comprida. Mas Mas olha assim, só, Paty, vamos pedir antes pro pessoal que já entrou aí, clicar, né, no aviãozinho aqui, convidar o pessoal aí que conhece, que tem dificuldade com organização, que vive muito ocupado, né, para aprender um uhum, pouquinho, aproveitar o tema. com certeza. Isso mesmo, Cliquem. pessoal. Aperta esse aviãozinho aqui, ó, que ele vai deixar você compartilhar. Parece um aviãozinho de papel, né? Ele vai permitir que você compartilhe com seus amigos, quem você acredita que esse conteúdo vai ser relevante, né? Que vai auxiliar.
E também porque a gente divulga, mas às vezes a pessoa esquece, né? Porque tá entretido com as coisas, tudo novo. E também Sim, apertar o coraçãozinho, para mim não aparece, mas para vocês que estão aqui, apertar o coraçãozinho ajuda o Instagram a avisar os telespectadores, porque ele não avisa nem 10% das pessoas que nós seguimos. Então, é, quando vocês apertam o aviãozinho, ele entende que é algo relevante e começa a distribuir para o pessoal, tá bom? isso. Façam isso, hein, pessoal? Olha só. Quem é a Karina, né? Eu Então, tenho 30 anos, eu moro no sul de Minas Gerais, na cidade de Três Corações. Sou amiga da Pátia do Desenvolvimento Humano, né, Pátia, há algum tempo. E eu já tenho mais de 5 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano. Não necessariamente com os processos de desenvolvimento humano, mas eu trabalhei com vendas, liderança e empreendedorismo, né? E tudo isso aí foi uma jornada que me obrigou a aprender a gerenciar o meu tempo. Porque eu liderava equipes de 80 mulheres, né? Equipes de vendas. Depois eu também vendia, eu fazia curso, eu namorava fora. Então eu tinha que administrar os diversos papéis que eu assumi: filha, namorada, líder, vendedora, neta, sobrinha. E não só eu, mas todo mundo tem vários papéis na vida, né? Então, a minha própria vida me obrigou a estudar e me especializar em gestão do tempo. E enquanto eu não fiz isso, parece que as coisas não andavam, os meus dias não rendiam, eu era aquela pessoa que eu trabalhava, parecia que não tinha resultado, ou então tinha dias que eu não fazia nada e acabava o dia cansada. E aí foi quando eu descobri que eu podia melhorar essa habilidade, aí eu entrei de cabeça nisso aí, e minha vida mudou. E aí eu pensei, se a minha vida mudou através da gestão do tempo, eu posso ajudar outras vidas a mudarem. Foi onde eu fui estudar, fiz o curso de coaching, fui estudar mais focado, fiz outros cursos de gestão do tempo e comecei a ensinar para as pessoas que eu tinha aprendido, né? E eu tô feliz, obrigada pelo convite, viu, Patrícia? Eu fico muito honrada de você ter me convidado. E estou muito feliz também de poder compartilhar com quem está aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu conhecimento. Gente, não sei nem 0,1% que eu deveria saber, mas o pouquinho que eu sei eu consigo dividir com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, viu? eu agradeço pelo seu sim, conta, né? E eu sei que a sua rotina também não é fácil, é sempre apertada, mas agradeço por você ter conseguido esse tempo para nós. Na quarentena, tempo é o que não falta pra gente. Alguém se identificou com as coisas que a Karina falou, gente? Conta aí para nós, porque ó, Coloca a mãozinha aí quem se identificou. eu identifiquei em várias coisas. E, Karina, então, fala uma coisa pra mim. Você não procrastina hoje mais, né? Porque depois disso tudo que você fez, aí você tá tudo diferente da gente. Aliás, só eu que devo procrastinar agora, né? Olha, gente, eu procrastino, viu? Vou falar pra vocês que eu procrastino. Porque, na verdade, isso é do ser humano. Isso não é da Patrícia, ou da Karina, ou da Maria, ou do João. Isso é do ser humano. O detalhe, Paty, tá no seguinte: no que você escolhe procrastinar. Tem um autor que chama Brian Tracy, que eu até depois vou compartilhar com vocês o livro dele, ó, que é o Comece pelo Mais Difícil. Já separei alguns livros aqui de produtividade para indicar o pessoal. E ele fala isso, que a gente deve trabalhar com a procrastinação criativa, que é aquela coisa que você escolhe o que vai procrastinar. Posso contar uma história aqui pro pessoal? Olha, eu gostei, vou até anotar isso aqui. Chama procrastinação criativa. Aí, Paty, o que acontece? Teve uma vez, eu ainda trabalhava com vendas, né? E eu trabalhava com vendas diretas. Eu trabalhava na Mary Kay do Brasil. E aí eu fui atender uma cliente minha e ela morava num primeiro andar, assim, né? Aí eu fui de carro e aqueles dias eram dias que estava chovendo muito, então meu carro tava puro barro, puro terra, tudo sujo, sujo mundo. E aí eu fui.
Chegou na hora de ir embora, ela chegou assim na beirada da sacada, olhou assim pro meu carro e falou assim: Nossa, Karina, mas teu carro tá sujo, hein? E aí, gente, eu não sabia onde que eu enfiava a minha cara. Eu queria cavar um buraco e enfiar eu inteirinha lá dentro do buraco, de vergonha. E aí, na hora eu brinquei, levei na brincadeira, mas eu fui embora pensando naquilo. Eu falei, meu Deus, por que que é que o meu carro tá sujo? E nessa época eu já estudava a gestão do tempo. Eu falei, por que que eu não me organizei e fui lavar o carro? Aí eu comecei a pensar, eu falei, será que o meu carro tá sujo porque eu sou porca? Eu não sou porca. Será que o meu carro tá sujo porque eu não tinha tempo? Não, se eu organizasse, eu encontrava um tempo. Por que que eu não lavei meu carro? Por que que eu procrastinei lavar meu carro? Porque lavar meu carro não me levaria ao meu objetivo naquele momento, que era vender, que era dobrar o meu faturamento na semana. Então, quando você escolhe aquilo que você vai procrastinar, você fica mais perto do seu objetivo, porque geralmente você escolhe procrastinar o que não te leva para o teu objetivo. Então, nesse caso, a procrastinação ela é interessante. Não que a gente não vá fazer a procrastinação ruim, a gente faz porque a gente é ser humano. Mas, se a gente fizer mais da procrastinação criativa, aí dá bom pra gente. Ah, é verdade. E outra, até porque essa tarefa de lavar o carro, você pode pagar para alguém lavar para você, que vai economizar em umas boas, 2 horas, né? Não sei quanto tempo que você levaria para lavar um carro, né? Sim, E vendendo e tendo outros resultados, né? Realmente. exatamente. Eu poderia ter delegado isso para alguém ou terceirizado, né? Eu pagaria para alguém e no tempo, igual a Patrícia falou, que eu estaria lavando o carro, eu pude atender mais 2, 3 clientes, ganhar o valor da lavagem que eu paguei e ainda sobrar um tantão de dinheiro para eu usar aí no que eu queria usar. Uhum, verdade. Então, Karina, fala pra gente um pouquinho por que que a gente procrastina. Você falou que é do ser humano, né? Realmente é do ser humano, né? Existe uma explicação lógica disso? Por que que a gente decide não fazer tarefas que são importantes de serem feitas, mas a gente não faz? Sim, o que que acontece? Essa questão da gente procrastinar vem lá dos nossos antepassados. Então, se a gente pensar no Homem das Cavernas, por exemplo, vem bem antes do Homem das Cavernas. Imagina aí a estrutura cerebral que você tem, seu cérebro. Ele é dividido em algumas porções. E tem uma porção que se localiza aqui embaixo, que chama cérebro reptiliano. Esse cérebro a gente herdou lá dos répteis, lá dos nossos antepassados, há milhares de anos. E esse cérebro é responsável por manter a gente vivo. E para manter a gente vivo, ele precisa que nós economizemos o máximo de energia possível e que a energia que a gente tenha, ela seja gasta apenas para caçar, que é para se alimentar, dormir e reproduzir. O cérebro reptiliano só quer que a gente faça isso. Então, qualquer coisa que a gente vá fazer que vá gastar energia que seria usada para essas 3 coisas, as conexões neurais que a gente tem, as sinapses, vão te mandar uma informação que é para você ter preguiça de fazer aquilo ali, que é para você deixar para depois aquilo ali, né? Eu tô assim, em linhas gerais, é isso. Então, o nosso é uma questão de sobrevivência. A gente não, às vezes a gente procrastina de sem vergonhice, mas também tem a parcela aí que é da nossa natureza mesmo. Lembrar que procrastinação é diferente de preguiça, gente. A preguiça ela é de ser vergonhice, né? Você Sim. não escolher não querer fazer nada mesmo sabendo de tudo. A procrastinação ela é meio que involuntária. Você arruma, às vezes você arruma outras coisas para fazer, mas não faz aquela tarefa lá que você deveria estar fazendo, né? E ou ter feito já. Sim, É, e eu lembro que teve um tempo, quando eu era muito procrastinadora, assim, é difícil alguém que fale que gosta de fazer serviço doméstico. Mas quando eu queria procrastinar, mas eu arrumava uma paixão por lavar a louça, varrer o chão, passar pano na casa, tudo para não fazer o que eu tinha que fazer. Isso era na época da faculdade. Antes da história que eu contei para vocês, eu não contei que eu sou formada em farmácia, né? Eu sou farmacêutica. E aí na faculdade a gente tinha que escalhamaço de matéria para estudar.
Eu olhava para aquela pilha de papel e falava assim, que vontade de lavar a louça, que vontade de varrer a casa. E aí eu ia procrastinando e sempre deixava para estudar na última hora. E, Paty, tem uma outra coisa que está ligada à procrastinação, que é o vício em adrenalina. Às vezes as pessoas elas procrastinam, deixam para depois, porque simplesmente também pode ser que elas sejam viciadas em adrenalina. Você já viu aquela pessoa que ela tem que estar 5 horas num compromisso, 5 horas é o horário que ela sai de casa, ou seja, ela sempre chega atrasada nos compromissos. E Então chega. pode ser que isso seja vício em adrenalina. Uhum, é verdade, muito interessante. É só para complementar uma coisa que eu li esses dias, que hoje em dia, essa questão do cérebro reptiliano, para vocês terem uma ideia, gente, os animais que temos hoje, os crocodilos são alguns dos poucos que ainda têm esse cérebro. E ele só existe esse cérebro nele, né? E por isso que vocês parar para pensar, eles ficam lá na água, paradinho, com a boca aberta, só esperando a hora que a presa passar, que aí ele abocanha, divide com o outro, porque sozinho ele não vai conseguir, né, rasgar a couraça do animal, come, aí fica quietinho lá de novo, quando, né, e assim vai indo dia após dia. É, Ótima associação mesmo. Bem interessante. uma coisa também, gente, é que às vezes a pessoa, você pode falar assim, ah, mas eu não sou assim, gente, não tem jeito. O nosso cérebro, ele tá pré-programado, ele tá blindado, essa partezinha é a menorzinha parte do cérebro que a gente tem, e ela não tem como acessar. Até mesmo com os processos de autoconhecimento, a gente vai acessar até o subconsciente, que é a maior parte, é o responsável por maior parte de tudo que a gente, das nossas decisões, né? Mas essa parte é assim, ele tá ali preparado para ou corre ou ataca, né? Só tem isso. E por isso que é tão difícil, né? Se fosse fácil, a gente conseguia por sozinho, né? Ah, hoje eu vou fazer tal coisa e vai lá e realmente faz mesmo. Algumas coisas a gente acaba deixando e procrastinando mesmo. Karina, Sim. fala, tem alguma forma de driblar essa fase de procrastinar ou até mesmo às vezes a pessoa não consegue desenvolver, às vezes nem é a procrastinação, às vezes a pessoa não consegue se organizar. Você já viu aquela pessoa que faz, mas parece que não sai do lugar? É, talvez não sabe se programar, se planejar, eu não sei. O que você tem para falar para a gente sobre Sim. essa. Então, mais ou menos é uma junção que você acabou de falar aí. Assim, vamos dizer que 70%, Paty, do que a gente procrastina é porque a gente não se organizou. Até depois eu separei umas dicas aqui para dar, vou falar mais sobre isso. Mas às vezes a gente procrastina porque a gente não tem clareza. A gente não tem clareza mental do que a gente tem que fazer, para quando a gente tem que fazer e o quão, na nossa escala de importância de coisas na vida, o quão aquilo ali é importante. Então, quando a gente não tem essa clareza, a gente, mente confusa não pensa, ela deixa para depois. Então, a organização está diretamente ligada à procrastinação. Uma outra coisa muito ligada à procrastinação é porque às vezes a pessoa ainda não encontrou o objetivo principal dela naquele momento. Nem o de longo prazo, nem o de médio, nem o de curto prazo. Então, ela é uma pessoa que vive à deriva. Se ela fizer uma atividade que ela precisa hoje ou semana que vem, tanto faz. Porque ela não sabe o que ela quer, quando ela quer e por que ela quer. Faz sentido? Quem está se identificando aí, quem está concordando com o que a gente está falando, vai botando joinha, coraçãozinho aí para eu saber se vocês estão. Se eu estou falando besteira aqui, se é só eu e a Patrícia que passamos por isso, né, Paty? Mas é basicamente isso. Então, para a gente procrastinar, a gente precisa, entre outras coisas, se organizar e saber onde a gente quer chegar. E esse saber onde a gente quer chegar precisa ser ardente, precisa ser, tipo assim, o que te move. O que te move hoje? Você sabe o que te move hoje? Se você sabe o que te move, por exemplo, você vive procrastinando começar aquele curso de inglês, porque você sempre fala que é importante, mas não precisa ser agora não, aí você vai procrastinando. Ou você vive procrastinando começar aquela dieta, né? Você sempre fala assim, não, a segunda-feira eu começo. Você vive procrastinando ler aquele livro que você quer ler, enfim.
E aí a gente vai. Eu até falei isso na minha live dessa semana, que a gente deixa de fazer o que é importante, aí quando aquilo se torna urgente, a gente faz. Então, isso também está muito ligado a programar os nossos compromissos. E desde tarefas mínimas, às vezes a gente não procrastina só coisa grande, não. Passar roupa, por exemplo, a gente vai. E quando acumula aquele tanto, ou você tem um compromisso e quer uma roupa que tá lá, é, um conserto, um reparo, né, em casa, e, enfim, visitar um parente, fazer uma ligação, né? Às vezes a gente Sim. faz. E É, também a procrastinação está ligada ao autoconhecimento. Porque se você se autoconhece, você tem noção do que te agrada e do que te desagrada. E às vezes a gente procrastina algo porque algo nos desagrada. Às vezes tem aquela tia chata que você precisa visitar ela e você fica enrolando para ir visitar, mas porque você não gosta de visitar ela. Aí, se você se conhece, você já entendeu o que você gosta e o que você não gosta, você começa a montar estratégias para que essas coisas se realizem sem que necessariamente você se prejudique por não ter feito essas coisas quando elas deveriam ter sido feitas. uhum. Às vezes a gente mesmo que cobra da gente demais. Por exemplo, essa questão da visita na tia que a gente não tem tanta afinidade, não tem. Tipo, a gente não, tipo, não tem afinidade, então a gente não precisa, não é obrigado a estar lá na casa dela o tempo todo, né? Então, às Sim. vezes a gente traz um sofrimento pra gente e a gente é, vai fazendo isso virar uma coisa maior, né? Então, não se cobrar tanto também, né? É uma coisa importante. É É aquela. O que que você deve fazer e o que realmente você deve fazer, né, Paty? isso, verdade. Esse processo do autoconhecimento, a gente é impressionante como a gente descobre. A vida nossa é uma antes e outra depois, né? Porque a gente descobre que a gente acredita em coisas que as pessoas que a gente nem acredita de verdade, foram as pessoas que colocaram na nossa cabeça, né, tais conceitos. A gente descobre que a gente talvez não gosta das certas coisas e que a gente acreditava que gostava e assim por diante, né? E isso a gente transparece, né, para todas as áreas da nossa vida e aí a gente começa a entender, né, realmente o que que a gente pode melhorar e só que só entender não resolve, né? Por isso que a gente precisa do planejamento, né? E aí agora eu quero te perguntar se existe uma técnica, porque agora a gente já entendeu como o nosso cérebro funciona, por que que a gente faz isso, né? E no dia a dia, por exemplo, a gente tem pessoas que têm muitas coisas para fazer no dia, na semana, ou às vezes é um dia da semana que é mais cheio, enfim, cada pessoa tem uma rotina, né? Tem algo que pode usar para ajudar a gente a conseguir ser mais produtivo? Uma técnica, sei lá, um. Eu comecei a usar agenda. Eu nunca precisei, mas chegou uma hora agora que eu comecei a esquecer coisas. Então, eu tive que criar isso, porque senão, supermercado, eu ia com tudo na cabeça. De repente, agora eu vou e volto sem. Então, anotei lista. Uhum. O que mais que, assim, você pode passar pra gente, que a gente pode usar para ajudar? Gente, existe várias ferramentas e várias metodologias. Tem um dos meus mentores, que é o Wendel Carvalho, ele sempre fala isso. Às vezes o que você precisa é de um método, né? Hum, Então, um método que eu uso, que inclusive é dele, é do Wendel Carvalho, e eu sempre ensino para os meus alunos, é um método que chama Pladim. É uma metodologia de organização semanal. No Pladim, aí vocês vão falar, mas é uma agenda? A agenda é uma das coisas do Pladim. Porque, gente, a agenda é a última coisa que você faz. Antes da agenda, existem outras coisas que você precisa saber para se organizar. Por exemplo, você precisa saber todas as coisas que você tem que fazer, você tem que colocar isso numa lista. Depois você precisa saber qual é o seu objetivo ou a sua missão
Por quê? Aí você vai priorizar nessa lista o que está relacionado ao teu objetivo ou à tua missão. O teu objetivo é faturar mais na tua empresa, por exemplo. Mas você está gastando tempo fazendo curso de francês. Isso é prioridade ou não é prioridade? Né? Depois, ele ensina a fazer uma elencagem, nem sei se existe essa palavra, mas você vai lá naquela lista e você vai elencar por ordem de prioridade. Prioridade é o que está mais relacionado com o seu objetivo. Nesse momento, o meu objetivo é emagrecer. E tá lá na minha lista de atividades, happy hour com as amigas. Isso te afasta ou te aproxima do teu objetivo? Afasta. Então, isso não é prioridade. Corrida no parque. Isso me aproxima. Então, isso vai para prioridade de cima. Vai para cima na lista, né? Aí, depois que você já elencou tudo que você... E quando eu falo, gente, tudo que você precisa fazer é tudo mesmo. Se naquela semana... E aí, você faz isso semanalmente. Nos domingos é bom. Então, se naquela semana você tem que ir ao médico, você tem que levar o cachorro para tomar banho, você tem que visitar sua avó, você tem que tirar um dia com seu marido, você tem que tirar um dia com teu filho. Todas as atividades você tem que pôr naquela lista, tá? Aí depois que você colocou por ordem de prioridade, aí você vai transferir aquilo para sua agenda. Então aí que entra a agenda. A agenda de papel, nem sempre a gente anda com ela. Então corre o risco de você esquecer no carro, esquecer na bolsa, esquecer em casa. Eu era uma pessoa extremamente do papel. Até que eu conheci o Google Agendas. O Google Agendas é uma agenda que todo celular tem. No caso, quem tem iPhone aí também, mas pode baixar o da Google se quiser. É uma agenda semanal. Quando você abre ela, você tem uma visão panorâmica de toda a sua semana. E aí, depois que você já organizou o que você precisa, que é prioridade, você olha nessa agenda e você consegue achar tempo onde não tinha. Porque a agenda, ela é uma ferramenta de organização. É mais ou menos assim. Você tem um cesto de roupa, cheio de roupa suja, tudo misturado ali. E aí você quer pegar aquela blusa branca de alcinha para usar naquele dia, mas ela tá lá no cesto. O que você faz? Você tira tudo do cesto, organiza e pinça a blusa branca que você quer, não é assim? Com a nossa agenda também. Então, com esse planejamento, é como se você virasse o lixo, organizasse e conseguisse pinçar o que você quer. Que no nosso caso, é encontrar tempo. Então, e é o que eu falei no começo, quando você se organiza, você consegue ter clareza e encontrar o que você precisa. Então, o Pladin é uma dessas ferramentas. E aí, gente, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu explico melhor. Depois eu posso... Como que a gente pode fazer, Paty? Eu posso... Manda depois o link, eu coloco no canal do Telegram. Tá, e aí pode o ser. pessoal pode entrar lá e assistir, que ele direciona para o seu vídeo. Isso, ou se quem quiser me pedir inbox ou para a Paty, a gente vai mandando. Pode passar você também, tanto faz. Sim. E existem também ferramentas de produtividade, que são aplicativos que podem ajudar. Por exemplo, a gente tem um aplicativo que chama To Do, que é fazer em inglês. E esse aplicativo, ele é para você montar listas, só que ele tem, você pode separar por cor, por categoria, é uma ferramenta bem avançada de montar lista. É melhor que você pegar um papel e escrever. E eu falo assim que a gente deve se habituar a usar o celular, porque feliz ou infelizmente, é o que a gente está na mão o tempo todo, né? Então, tem o To Do, que é esse aplicativo. A gente tem o Google Agenda. Oi? Também economizar papel, né? Ser responsável com o meio ambiente, né? Exatamente, economiza papel. Tem um outro aplicativo que chama Evernote. O Evernote, pensa assim que você tem um tanto de caderno. De caderno. Esse é do curso, esse é da faculdade, esse é do trabalho. Aí você fica esse tanto de caderno, papelzinho, folhinha, bloquinho. O Evernote é um tanto de caderno em um aplicativo só. Então, ele também é uma coisa bem interessante, né? Que ajuda muito aí na organização. E um último que eu indicaria, que eu gravei um vídeo ontem, eu postei falando, é o Forest. O Forest, ele é um aplicativo de produtividade que ajuda muito a gente a começar uma coisa e terminar. Tem gente que começa várias coisas e não termina, né? E aí o Forest, você marca nele um tempo, você cronometra lá, tipo 40 minutos.
40 minutos você tem que fazer, pegar uma atividade e fazer por 40 minutos essa atividade. Se você, porventura, sai do aplicativo, você perde. O que que você perde? Árvores. Então, enquanto você tá trabalhando, as arvorezinhas vão nascendo. Se você sai do aplicativo, a árvore morre. E aí no final, quando você foi muito produtivo, que você não saiu do aplicativo, você conseguiu fazer os blocos de 40 minutos, você vai cultivando uma floresta. Por isso que chama forest. E aí, dependendo do número X de árvores que você tem na sua floresta, uma árvore é plantada na vida real. Então, ele é um aplicativo de produtividade que ajuda no reflorestamento, né? E aí, ele chama Forest. Já anotei aqui. Notou? E aí, gente, só que ele faz blocos, tipo, trabalha 40, pausa 10, trabalha 40, pausa 10. Aí ele vai te avisando a hora que é para você parar e a hora que é para você começar. Ele é uma variação da técnica de Pomodoro, que é uma técnica usada para produtividade. O ano passado eu fiz um workshop, que foi um evento de um dia. E para eu montar esse workshop, eu precisei usar o Forest, porque eu ficava me distraindo muito. Na ansiedade, a gente se distrai, né? E aí, como eu tenho toque, eu falava assim, não, se eu sair, minha árvore vai morrer. E eu queria ver aquilo lá cheio de árvore. Aí, então, eu não saía. Aí, deu certo. Eu montei em 2 dias, eu montei o meu workshop. Que Trabalha bacana. 40 para 10, trabalho 40 para 10. Então, esses são alguns das ferramentas que eu tenho, que eu uso e que funciona, que eu posso dizer que são muito boas. Está dando certo, vamos continuar, né? E outra coisa, uma coisa só que eu sugiro o pessoal fazer, tipo, quando tem rotinas que você precisa organizar, que mais pessoas vão participar, por exemplo, esses aplicativos são bons para mim, né? Que eu faço e eu individual. Agora, tem os planners que você pode montar e colocar num lugar estratégico, sei lá, geralmente a cozinha, né? Tem algum lugar, um corredor que todo mundo passa. Aqui em casa eu tive que adotar porque as crianças, se não, elas têm que colaborar também, né? Então, se elas não me ajudar, a gente não vai concluir tudo que tem que fazer pro dia. Então, porque elas também não entendem, né? Eu tô tendo que ensinar aos poucos. Aí eu coloquei lá a hora e coloquei trocar de roupa, que é colocar o uniforme da escola. É a hora que tem que estar almoçando, né? E escovar o dente, coloquei os horários, tudo para elas saberem. Então, elas adoram passar lá e saber se tem alguma coisa que elas precisam fazer na hora. Então, aí é interessante usar o papel nesse sentido. Mas tem algumas formas de fazer que você não gasta tanto papel para cada semana, sei lá, e ter que trocar a folha. Aí eu posso até compartilhar o meu, coloco lá no Telegram, ou se alguém quiser me chamar no direct, eu coloco, mando para vocês. É bem simples, mas está funcionando, né? Então a gente vai fazendo conforme a necessidade. Cá, e fala os livros, então, que você separou aí para dar como dica pra gente ler. Ó, eu separei, gente, 4 livros, todos da área da gestão do tempo e produtividade, que foram leituras que me ajudaram muito no meu processo de desenvolvimento de gestão do tempo e eu sugiro a leitura para vocês. Eu falo assim que o livro, gente, ele é um curso gratuito que você faz, porque depois que você lê um conteúdo desse, que você aplica, logicamente, você coloca em prática, a sua vida faz assim por R$20 que você pagou no livro, às vezes, 20, 30 reais. Então, eu sou muito adepta da leitura, porque a gente aprende muito com muito pouco, né? Uhum. Então, por isso que eu gosto de ler. Ai, mas Karina, eu não tenho hábito da leitura. Se você não quer, não tem, mas quer ter, comece lendo 3 páginas por dia. Dali a pouco, mês que vem, você tá lendo 5 páginas. Não precisa começar, gente, lendo 20. Porque se você não tem o hábito e que eu começa querendo fazer muito, como se você já tivesse, você dá 3 dias, você desiste, aí você ensina pro teu cérebro que realmente isso não é pra mim. Aí você aprende que realmente você não é capaz, mas sendo que na verdade você era capaz, você só fez errado, né? E nunca mais volta a ler.
Então, vamos, reconstrói essa crença da leitura em vocês, porque ela traz muitos benefícios. Então, o primeiro é esse aqui, ó. Comece pelo mais difícil, do Brian Tracy. E ele é fininho, tá? Esse aqui você lê em 4 horas que você sentar, você lê. Uhum. Tá? E para quem uma dica também é o pessoal colocar o tempo da leitura lá na agenda, né? Isso No é uma atividade. que aí você separa lá, 15 minutos por dia eu vou ler do livro. E sentar, Isso mesmo, né? isso mesmo. Gente, vocês vão falar assim, Karen, mas eu não tenho tempo para ler. Eu duvido se você falar para mim que não tem 10 minutos, então você não tem vida. Então sua vida tá muito fodida, com o perdão da palavra, né? E aí volta no que a gente falou, se você se organizar, você acha tempo. Sabe aqueles 10 minutos que você fica conversando fiado no corredor, ou que você tá no WhatsApp vendo videozinho e figurinha do coronavírus? Então, é os 10 minutos que você podia estar lendo o livro, né? Uhum. Então a gente não é que falta tempo, é que falta prioridade. Eu sempre falo isso também. Aí o próximo livro é o Produtividade para quem quer ter tempo. Esse aqui é famoso, que é do Jerônimo Temel, que ele é especialista também em gestão do tempo. Ele tem Instagram, coloca um tanto de conteúdo lá, quem quiser seguir também. E ele tem uma ferramenta dentro do livro também que é muito boa para fazer, colocar em prática, né? Sim, tem várias. Eu tentei usar a dele, Paty, mas eu me dei melhor com a do Arrupladinho, que é a do Wendel Carvalho, porque na prática funcionou mais. Essa aqui eu não achei que funcionou pra mim, porque eu tinha que ficar escrevendo todo dia as coisas. Aí tem dia que eu não escrevia. O Pladinho eu fazia, domingo já estava pronto. Legal. Não, é bom Né? ter o feedback também, né? Cada um vai vendo o que Sim, fica melhor. isso. Aí o outro, esse aqui é de produtividade, a arte de fazer acontecer. Isso aqui, para quem trabalha em empresa, loja, para quem é funcionário de alguma empresa, é sensacional. Ele é maior, mas é uma leitura que não é chata. Então, ele é um livro grande, mas que você vai lendo, ele rende, sabe? Porque é uma leitura boa. Este livro descreve um processo incrivelmente prático capaz de ajudar pessoas ocupadas a restabelecer o controle da própria vida, contribuindo para o sucesso pessoal e profissional. Tá? E por último, o Faça o Tempo Trabalhar para Você, da Tatiane De Angela. Ela é uma outra mentora minha, também tem Instagram, coloca um tanto de conteúdo legal lá. E esse livro também é um livro que rende, porque a página é grossa e as letras são grandes. Então, você lê rapidinho ele. Esse aqui ela fala assim, ó. O ponteiro do relógio procura um líder. Quando não encontra, ele decide ser o líder da sua vida. Todos nós temos 24 horas disponíveis por dia para atingir resultados excepcionais. Mas você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem ser mais produtivas que outras? Calculando o tempo diário que você usa para produzir, quanto dele realmente é investido em negócios que geram lucro? Então, ela fala mais ou menos nessa temática aqui. Uhum. Muito bacana. É a diferença das pessoas, né? Cada pessoa tem um objetivo, né? E de acordo com esse objetivo, tem pessoas que têm uma personalidade já, mas que enxerga as coisas com mais clareza. Às vezes já lê desde muito pequeno, lê muito. É os hábitos, né, que a gente vai desenvolvendo no nosso, ao longo da nossa vida, que vai facilitando. Uma pessoa que lê mais, ela tem mais facilidade para conseguir ter ideias e colocar em prática ou pedir ajuda. Então, ela vai. Alguma coisa, por mais que você não leia, não consiga lembrar de um livro o tempo todo, né, da sua vida, o livro todo, mas aquilo lá, a informação principal, o seu cérebro captou, né? Sim. E que a gente, nós, né, temos que ter a consciência de que na maioria das vezes, o nosso subconsciente está agindo por nós. Nós estamos trabalhando, fazendo um monte de coisa sem nem perceber, né? E quando a gente não está tomando as nossas decisões racionalmente, tem alguém tomando essas decisões por nós. Ou é o nosso subconsciente que está lá pelo que aprendeu no passado, ou na nossa infância, ou de outras pessoas que ouviu falar.
né, das informações que a gente absorveu, ou tem alguém usando, pode ser de forma até ilícita, né? Para nos dominar mesmo. Então, quando a gente passa a ter consciência disso, a gente acaba abrindo os olhos, despertando mesmo, né? E querendo cada vez mais estar presente no agora. Quando a gente está pensando muito no passado ou muito no futuro, né? As pessoas ansiosas, as pessoas que não conseguem ficar calma, né? Viver esse momento realmente tá no automático, né? Então, tenho certeza que todas essas dicas, esses livros, vai fazer com que a gente, né, desperte um pouco mais, um pouquinho de cada vez, né? E é isso. Eu fiquei super contente com o conteúdo, com tudo que você falou. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para falar? Pode falar aí. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Que não. Mas tá aberto, viu, gente? Pode. Ah, meu amigo Chocolate escreveu aqui Chocolate. Opa, Ainda não tem perguntas, não. mas estamos falando, gente. Um pouquinho de. Pode falar. Tem mais alguma coisa que quer falar? Contribuir com a gente? Ô, Paty, a gente tem uns minutinhos. Eu separei aqui 5 dicas, né, para quem quer ser mais produtivo e ter uma gestão do tempo mais eficiente. Então, a primeira dica é limite o tempo que você fica nas redes sociais. Muita gente fala isso e eu falo isso sempre. Limita. Outro dia, gente, eu tava estudando no celular. Só que eu fiquei muito tempo estudando. O fundo do meu olho doía. Então pensa, o problema que isso pode causar na sua vista, o tempo que você perde ali, e o pior é quando a pessoa tá no celular rodando o Instagram, né? Perdendo tempo com conteúdo que às vezes nem é tão útil. Então, assim, ó, limita. O iPhone, quem tem iPhone, consegue lá na configuração limitar. Quando dá tipo 2 horas, ele bloqueia o aplicativo, você não usa mais. Legal. Eu não sei se nos Androids consegue, mas tem aplicativos que você baixa para fazer isso. Então coloca limite, ó, hoje eu só posso ficar 2 horas. E se você olhar no seu celular, tem um gráfico de quanto tempo que você ficou nas redes sociais. A primeira vez que eu fui olhar, gente, eu fiquei abismada. Eu ficava 4 horas e meia na rede social e falava que não tinha tempo. Olha que absurdo. 4 horas e meia. A média do brasileiro é 4 horas. Eu ainda ficava acima da média. Então, limita os aplicativos. Dica número 2. Saiba onde você quer chegar. Tenha um objetivo. Entenda que esse ano, o que você quer para esse ano? Esse ano eu quero... Tenha no máximo 3 objetivos no ano, tá? Mais do que isso a gente não consegue, né? Porque um objetivo, ele se divide em várias tarefas menores para você alcançar. Então, se você coloca muitos, você realmente não vai conseguir. Então, para esse ano eu quero perder 20 quilos, quero ser promovido. Para esse ano eu quero abrir o meu negócio e eu quero me casar. Para esse ano eu quero terminar meu curso e quero fazer uma pós-graduação. Define o que você quer para o ano e foca nisso. Lembra das prioridades? Dica número 3. Usem ferramentas, que são as ferramentas que a gente indicou aqui para vocês agora mesmo. Então, use as ferramentas. Usa o celular para te ajudar e não para te prejudicar. Dica número 4. Comece pelo mais difícil. Então, você vai saber, depois que você aprender a se organizar lá com o Pladim, você vai ver que tem várias tarefas no dia. Quando você chega no seu trabalho, tem aquele tanto de coisa para fazer, começa pelo mais difícil, porque quando você começa, você tá com a sua energia total ali. Então, você começa a cumprir o mais difícil, mais rápido e com mais produtividade, com mais qualidade. E aí, o resto do tempo, você faz o que for mais fácil, que você não precisa pensar tanto. Então, comece sempre pelo mais difícil. E dica número 5, faça um planejamento semanal. Porque se você não tem uma agenda, você vira a agenda dos outros. Nossa, isso é... Desculpa a palavra, né? Mas é foda, viu?
Então, são algumas dicas aí que podem, que se vocês colocarem em prática, vai ajudar. Se não colocar, né, Paty? Aí Verdade. nada acontece. Não, é isso mesmo. Karina, sim, dicas de ouro, né? Se a gente colocar em prática, tenho certeza que a gente chegar no fim do ano, não tem como falar que tá do mesmo jeito, né? Que tem uma frase bem conhecida, todo mundo fala, e não tem como querer esperar resultados diferentes se a gente não faz nada de diferente, né? É, não Então, tem nada mais certo, né, Paty? não tem mesmo. E é claro que a gente. Tem outra frase também, que é muito conhecida, que também é muito verdade, que a gente colhe o que a gente planta, né? Não tem como plantar cenoura e querer esperar que vai colher abacaxi. Não tem jeito, gente. Então, eu tenho certeza que, assim, muito obrigada. Dicas de ouro mesmo. Esse é o intuito, né? Usar a ferramenta que a gente tem, a internet, que nós temos a nosso favor, para trazer conteúdo e ajudar as pessoas. E eu agradeço demais, de novo, por você ter separado esse tempo e ter contribuído com tanta ferramenta, com tanto conhecimento, com tanto conteúdo muito bom e que vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza. É, Imagina, eu que agradeço. Não, já vou deixar para você despedir. A live vai ficar salva, gente. Compartilha depois, qualquer momento que vocês assistirem. Compartilhe com quem você acha que vai, né, ajudar, vai contribuir com alguma coisa. Tem muito conteúdo relevante aqui. Eu vou colocar depois as dicas e os nomes dos livros lá no canal do Telegram, para vocês poderem acompanhar e tomar nota depois, né? E, Karina, pode. Agora a palavra é toda sua. Fica à vontade você. Não, na verdade, eu que agradeço a oportunidade, Patrícia, de poder. Você está me ajudando, na verdade, a cumprir minha missão, que a minha missão é impactar o maior número de vidas com o meu conhecimento, né? Então, você me ajudou na minha missão, na verdade. Então, eu que te agradeço. E eu agradeço todo mundo que está online aqui, porque vocês podiam o quê? Tá vendo as notícias do coronavírus, vocês podiam estar dormindo, vocês podiam estar comendo, vocês podiam estar namorando, vocês podiam estar hidratando o cabelo, vocês podiam estar fazendo um monte de coisa, mas vocês estavam aqui, dando para mim e para Patrícia o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Eu sempre falo isso. O tempo Uhum. é um recurso que nunca vai voltar. Se você precisar escolher entre gastar dinheiro e gastar tempo, escolha gastar dinheiro, porque o dinheiro você faz outro, o tempo você nunca vai fazer outro. Então tenham sempre isso em mente e sempre lembra que se você for bom, se você tem que ser bom, escolher uma coisa para você ficar bom em 2020, escolha gestão do tempo. Porque se você for bom em gerenciar seu tempo, todas as outras áreas da sua vida vão se organizar. A sua área financeira vai ficar melhor, a sua área familiar vai ficar melhor. O seu relacionamento com as pessoas vai ficar melhor, a sua saúde vai ficar melhor, a sua vida pessoal vai ficar melhor. Então eu falo, Paty, que a gestão do tempo é habilidade mestra. Se você é bom nela, você é bom, consegue produzir no resto tudo das outras áreas. Uhum. Então essa é a minha mensagem final que eu deixo aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Eu me coloco à disposição de quem quiser, lá aqui no meu Instagram, que é o @carina.baixa, tem muito conteúdo. Há mais de um ano eu boto conteúdo todos os dias sobre gestão do tempo. Então, se você quer estudar gestão do tempo, vai lá, pode começar pela minha página, porque tem muita coisa. Muita coisa desses livros eu coloco lá como dica, inclusive. Né? Então, me sigam. Se tiver dúvida, me chama, me pergunta. Eu estou à disposição de vocês mesmo. E é Isso isso. mesmo. Muito obrigada. E suguem, né, quem vocês têm de acesso, né? Eu chamei a Karina justamente por isso, porque ela sempre que a gente precisa, ela está à disposição e é sempre essa pessoa que vocês conheceram e tenho certeza que ela vai ajudar quem chamar ela lá sim, como ela sempre está disposta a me ajudar também. Você falou uma questão aí do tempo, né? Quem consegue gerar o tempo consegue arrumar todas as áreas da vida, né?
E agora nós estamos vivendo uma fase, né, que a gente está tendo tempo. Mas será que a gente está usando da melhor forma? Será que a gente está usando para estar com quem a gente está e nas nossas casas? Ou está cada um no seu cômodo? Ou a gente tá, às vezes, tem pessoas que às vezes eu escuto falar, né, leio, né? A gente está na rede social só, que não aguenta mais ficar em casa, que está aprisionado, que está E é a mesma pessoa que reclama que não tem dinheiro. Mas pergunta quantos livros de finança que ela tá aproveitando para ler. Nenhum. pois é. E também, gente, a gente está na nossa casa, nosso lar, né? É o nosso refúgio. É o lugar que a gente deveria gostar de estar e não querendo sair, fugir e fazer qualquer outro lugar menos. Mas é claro, quando você é limitado, privado, né? A gente tem o nosso cérebro, que é o que a gente não tem, né? Que a gente não pode ter. Realmente tem isso, mas nossa casa é nosso refúgio, nosso lar. Então, vamos mudar essa forma de ver, cuidar do tempo para a gente poder consertar as relações que, né, estão distanciadas, estão quebradas dentro da nossa própria casa. E eu tenho certeza que a gente consegue viver, né, ter uns dias melhores. A gente não sabe, né, como vai ser, tá tudo incógnita, né? Mas a gente nada vai mudar se a gente não tomar a decisão de mudar. Nada vai ser diferente se a gente não der o primeiro passo. Quem está incomodado, que tem que tomar um passo. Que nem a Karina falou, comece pelo mais difícil. Tá difícil, o relacionamento está difícil, a comunicação está difícil dentro de casa, com os irmãos, com os pais, com a família. Comece pelo mais difícil, tenta mudar a partir de você a mudança, né? E eu tenho certeza que todo mais, dia após dia, um passinho depois do outro, a gente chega lá, né? Com Karina, certeza. acho que o nosso tempo aqui também já tá. Ele não Mas, avisa que está com um convidado, mas eu acho que já deve estar em cima. Então, convido vocês, eu vou estar fazendo uma série de lives essa semana que vem. Convido vocês para estarem, inscrever, né, no canal da Karina, inscrever no meu canal para você estar acompanhando. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E eu tenho certeza que o objetivo foi cumprido. Tá sim. bom? Gente, um Obrigada. beijo pra vocês. Paty, um beijo pra você. Depois a gente se fala. Tchau, tchau, gente. Beijo para você também. Beijo. Tchau. Tchau. Opa.